Oi, turminha, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais uma história super legal da Palavra de Deus. Hoje a gente vai lá para Gênesis, capítulo 26, para conhecer um herói chamado Isaque. E olha, vamos descobrir como a paciência dele foi mais forte do que qualquer briga. Estão preparados? Então, vamos nessa. Mas antes da gente começar de vez, deixa eu perguntar uma coisa. Já aconteceu com vocês de alguém pegar um brinquedo sem pedir? Ou, sei lá, furar o lugar na fila do lanche? É muito chato, né? Dá uma vontade de ficar bem bravo. Pois é, a nossa história de hoje é sobre um homem que passou por isso, muitas e muitas vezes. E a escolha que ele fez, nossa, mudou tudinho. Então, vamos lá. A nossa aventura de hoje começa com um problemão daquele, sabe? Mas calma. Também começa com uma promessa. Uma promessa ainda maior, feita pelo próprio Deus. E esse aqui, é o nosso herói, o Isaac. E, gente, logo de cara ele já precisou enfrentar um problema gigante. Sabe o que era? Fome. Uma fome terrível se espalhou por toda a terra. Isso quer dizer que não tinha comida para ninguém, nem para as pessoas, nem para os animais. Imagina que situação difícil e preocupante para todo mundo, né? Só que, bem no meio dessa confusão toda, adivinha só? O próprio Deus apareceu para Isaac com uma promessa maravilhosa. Ele disse assim: Isaac, não precisa ter medo, não. Fica aqui nessa terra, porque eu vou estar com você e vou te abençoar. Uau, que promessa incrível! Saber que Deus estava ali, cuidando de tudo. Bom, agora o Isaac já sabia que Deus estava com ele, né? Mas, às vezes, mesmo a gente sabendo disso, o medo aparece, não é verdade? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com ele. E esse medinho acabou causando uma confusão daquelas com um rei chamado Abimeleque. É que o Isaac ficou com medo, sabe? Ele pensou que os homens daquele lugar poderiam fazer algum mal para ele para tentar ficar com a sua esposa, a Rebeca, que era muito bonita. Aí, por causa desse medo, ele contou uma mentirinha. Disse que ela era sua irmã. Puxa vida. Naquele momento, o medo foi mais forte, e ele até se esqueceu daquela promessa tão grande de proteção que Deus tinha acabado de fazer. Mas olha só, o plano de Deus é sempre perfeito. Um dia, o rei Abimeleque olhou pela janela e viu o Isaque e a Rebeca agindo como marido e mulher mesmo. E aí, claro, ele descobriu a verdade. Mas em vez de ficar super bravo, o rei entendeu o medo do Isaque e deu uma ordem para todo mundo. Ninguém podia fazer mal a eles. Viram só que demais? Deus usou até o rei para cumprir a sua promessa. E a bênção de Deus não parou por aí, não. O Isaac foi lá, plantou sementes naquela terra, e mesmo com toda aquela fome em volta, sabem o que aconteceu? Ele colheu 100 vezes mais do que tinha plantado. Uau! Isso foi um sinal para todo mundo ver que Deus estava de verdade cuidando de cada detalhe da vida do Isaac. Claro que toda essa bênção de Deus começou a chamar a atenção, né? Só que nem todo mundo ficou feliz com isso. E foi exatamente aí que começou o que a gente pode chamar de a Guerra dos Poços. Então, os vizinhos do Isaac, que eram os filisteus, ficaram com muita inveja. Eles não gostaram nem um pouquinho de ver como Isaac era tão abençoado por Deus. E aí, sabe o que eles fizeram? Uma coisa muito, muito feia. Foram lá e entupiram com terra todos os poços de água que o pai do Isaac tinha cavado. Nossa, imagina que maldade e que tristeza ficar sem água. Mas o Isaac, ele não desistiu não. Ele juntou seus servos, foi para outro lugar e começou a cavar, 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 até que... Água! Isso mesmo, eles acharam um poço novinho em folha. Que alegria! Só que a alegria durou bem pouquinho. Logo depois chegaram os pastores daquela região, já bem bravos, e começaram a discutir gritando assim: Ei, essa água é nossa, podem ir saindo daí. Nossa, que situação chata, né? E aí, o que será que o Isaac fez? Será que ele gritou de volta, começou a empurrar todo mundo? Que nada! O Isaac respirou bem fundo e, para não começar uma briga, ele simplesmente decidiu ir embora e procurar água em outro lugar. Ele escolheu a paz. Olha, essa foi uma atitude de um verdadeiro campeão. E lá foi o Isaac de novo, junto com seus servos. E eles cavaram mais um poço e... Eba! Acharam mais água de novo. Eles eram persistentes, não desistiam nunca. Gente, não acredito. Aconteceu a mesma coisa de novo. Aqueles mesmos pastores apareceram para brigar pelo segundo poço também. Puxa, parecia que aquela briga não ia acabar nunca.
E mais uma vez, o que o nosso herói paciente fez, o Isaac escolheu não lutar. Ele confiava de verdade que Deus ia preparar um lugar só para ele. Então ele se mudou de novo, mostrando uma paciência, de super-herói. Mas depois de ter tanta paciência e de confiar tanto em Deus, finalmente a história do Isaac tem uma grande virada. Chegou a hora da recompensa. Vamos ver o que aconteceu? O Isaac foi lá e cavou o terceiro poço. E dessa vez, silêncio total. Ninguém mesmo apareceu para brigar. Aquele poço era todinho dele e da sua família. A paz finalmente tinha chegado. Ufa, que alívio! O Isaac ficou tão feliz, mas tão feliz, que deu um nome muito especial para aquele lugar, Rehobote. E esse nome quer dizer uma coisa linda, olha só. Agora, o Senhor nos deu um lugar bem espaçoso para a gente poder crescer. Era a prova de que Deus estava cuidando de tudo o tempo todo. E se preparem, porque a história fica ainda melhor. O próprio rei Abimeleque, lembra dele? Lá do comecinho? Então, ele foi visitar o Isaac. E sabe o que ele disse? Isaac, a gente viu com os nossos próprios olhos que o Senhor Deus está com você. A atitude de paz do Isaac foi tão forte, tão poderosa, que até os outros conseguiram ver Deus agindo na vida dele. Incrível, né? E o Isaac, com aquele coração bom dele, não guardou nenhuma mágoa. Pelo contrário, ele preparou um banquete, uma festa, e fez um acordo de paz com o rei. Em vez de criar inimigos, o Isaac fez amigos. Tudo porque ele escolheu seguir o caminho de Deus, que é sempre o caminho da paz. Que história incrível essa de Gênesis 26, né, pessoal? Mas ela não é só uma história de muito tempo atrás, não. Ela serve para ensinar a gente a agir hoje, no nosso dia a dia. Querem ver como? Então, agora, a pergunta volta pra gente. Quando alguém na escola, ou em casa, ou na brincadeira, faz alguma coisa que a gente acha que é injusta, como é que a gente pode ser como Isaac e escolher a paz? É um desafio, eu sei, mas com a ajuda de Deus, a gente consegue. Olha só, eu trouxe 4 passos de campeão para a gente praticar. Primeiro, quando aquela vontade de ficar bravo vier, respira bem fundo. Segundo passo, em vez de gritar, vamos tentar falar com calma. Terceiro, e esse é o mais importante de todos, peça ajuda para Deus numa oração, pode ser bem rapidinha. E quarto, vamos lembrar sempre que ser uma pessoa de paz agrada muito, muito o coração de Deus. Assim como o Isaac, a gente também pode mostrar o amor de Deus para todo mundo que está perto da gente. Que história fantástica, não é mesmo? Se vocês gostaram de aprender com a gente, que tal compartilhar com um amigo para que ele também conheça? E não se esqueçam de voltar, viu? Para a gente aprender mais sobre o grande amor de Deus por nós. Um abração e até a próxima!